Eu vou apresentar agora para você 6 filmes, 6 filmes importantes sobre a libertação da mente. Eu falo muito sobre isso, né? A ideia da mente clara, do corpo saudável e aí sim termos uma consciência livre. Mas a gente pode trabalhar esse processo de entendimento dessa importância e a educação sobre isso através do cinema, que pode nos aprisionar com ideias ruins, mas também pode nos ajudar a perceber isso que eu falo e que pode parecer até uma coisa meio maluca, mas tem 6 filmes ótimos que eu vou indicar aqui para você. Então me acompanha para a gente saber e com certeza eu tenho aqui alguns que você já deve ter visto, outros não, mas que você deve tentar resolver essa lista. E compartilha esse vídeo para outras pessoas, para o seu companheiro, companheira, com quem você pode curtir de assistir alguns desses filmes que você ainda não viu, tá bom? Então vamos lá. 6 filmes que libertam a mente. O que eu quero trazer aqui para você? Você já escolheu hoje ou só reagiu? Você está preso ou não? Né? E esses filmes vão trazer essa noção de como os sistemas te aprisionam, como sua mente é limitada é de interesse de alguma instituição, de algum grupo, de políticos, e esses 6 filmes vão fazer de uma certa forma ou outra, e você vai poder escolher qual abordagem que você acha interessante para entender esse tipo, ou que você queira saber mais sobre qual tipo de controle existe sobre a mente. O cinema já via a jaula antes do algoritmo, né? Então a gente não está falando só de algoritmo de rede social, a prisão na tela do celular, né? O aprisionamento da retina, né? Toda época tem seu método de sequestrar a consciência, religião, Estado, mercado, como que isso é feito, né? De diferentes formas, qual instituição está por detrás. O cinema documenta esse sequestro há mais de um século, em formas diferentes. A arte, ela tenta expressar isso, ela tenta comunicar o momento histórico ou a projeção dos momentos, né? Então isso é uma maneira de você perceber o que está acontecendo, né? Isso historicamente, né? A arte sempre procurou representar detalhes do mundo e esse aprisionamento é um dos detalhes que a arte pode tentar representar. Então esses 6 filmes eles trabalham praticamente 6 décadas de produção aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, filmes de diferentes períodos, o controle da mente por uma força externa. E por que que você precisa me escutar? Por que que você precisa seguir esse canal para entender sobre libertação da mente, aonde você se aprisiona, aonde você se perde? Então, me acompanhe. Vamos lá. Vamos direto ao ponto. A identidade decidida por fora. Ficou pequenininho, né? Mas é por causa que a imagem é grande e aí, mas eu vou explicar para você. Blade Runner. Eu, desde a primeira vez que eu vi Blade Runner, eu falei, eu tô vendo algo especial. O Blade Runner de 1982, porque tem o Blade Runner 2049, que foi lançado antes de 2049, que fala dos replicantes, né, que são uma inteligência artificial misturada com um processo de estrutura orgânica que faz com que a gente não passe um robô, que é chamado de replicante, que a gente não consegue mais identificar a diferença entre ser humano e o replicante. E aí, essa dificuldade faz com que os replicantes tentem uma certa independência. Como o controle do da empresa sobre o replicante fica difícil de identificar, eles dão um tempo muito limitado de vida para o replicante. Só que para que ele não se apodere demais sobre o ser humano. E tem outras regras que tentam limitar ele. Mas o que acontece é que, como tem a finitude da própria vida do replicante, ele começa a desenvolver percepções humanas. E aí começa muitas reflexões profundas sobre o que, que é homem, sobre o que, que é máquina, o que, que nos faz humanos. E é interessante porque o filme do Ridley Scott é muito melhor do que o livro, né? Androides, porque androides gostam de ovelhas elétricas, esse é o nome original. Mas quando eu li o livro também tem alguns insights e algumas estruturas que estão melhor exploradas no livro. Embora o livro é frustrante, viu? Porque ele poderia explorar muito mais, tinha coisa muito boa para ser explorada ali e a história não é tão boa assim, o texto não é tão bom, mas tem coisas boas no livro.
O filme é melhor, embora em alguns temas explorados do livro ele não aprofunda tanto. Mas a indicação aqui é o filme. Assista o filme, que realmente é um filme histórico, influenciou toda uma perspectiva de mundo, várias coisas importantes eu vou falar aqui, e inicia com Blade Runner. Né? Então a influência de Blade Runner é fundamental dentro da história do cinema, né? Eu diria dentro do mundo como a gente vive hoje, né? Então assista Blade Runner se você ainda não viu. E 2049 é um filme, é uma continuidade muito bem feita, tá? Muito, muito bem feita também. Não, não é aquelas continuações ruins, não. E uma das reproduções a partir de Blade Runner, né, saindo, né, como fruto dessa árvore, se diz que é o Akira, o anime. Mas, em termos de qualidade, em termos de profundidade, em termos de temas, ele, Ghost in the Shell é algo totalmente revolucionário e extraordinário nos animes, se eu pensar só em animes, mas se eu pensar no que ele gerou de influência, ele é tão grande quanto Blade Runner, apesar dele ser fruto de Blade Runner. Ghost in the Shell traz a questão da inteligência artificial, traz a questão dos replicantes, traz a questão da internet, traz o domínio do Estado, traz, assim, são várias e várias coisas. E se a gente vai para dois pontos, se eu vou pro mangá que gerou Ghost in Shell, ele traz alguns temas de microbiologia, da constituição muito interessantes. Ele consegue em alguns pontos se aprofundar, embora em alguns outros pontos o mangá é bem infantil. Então, sim, neste caso, o anime é muito melhor. Tem um filme de 2017? Tem, com a Scarlett Johansson. O filme é muito fraco perto do que temos no anime de 1995, hein? 1995 o anime. Então eu sugiro você ver esse anime, é fantástico, assim. E a reflexão, e tem uma questão de espiritualidade com internet misturada, a questão de sermos produto do meio e qual a reflexão, o papel nosso com Deus, o que seria essa questão da religião. É fantástico o Ghost in the Shell. E é a maior influência sobre a criação de Matrix que está na nossa lista. Então, você que acha que Matrix é uma simplificação de Ghost in the Shell, né? Apesar de ser tão importante. Então, assista Ghost in the Shell. E cuidado, porque ele tem mais de 10 outros animes gerados a partir do filme de 1995. Então, tenha certeza que você está assistindo o de 1995. Isso é bem importante, porque senão vai dar. Você vai assistir algum pedaço de uma história lá na frente, né? E a semente geradora é 1995, o anime de 1995, tá legal? Quando a cura e a profecia roubam escolhas, aí a tua falta de escolha. Aí eu tenho Laranja Mecânica, que é de 1971, e quando o Estado ele tenta curar, do Stanley Kubrick, o Estado tenta curar a violência, apagando a opção de escolha, ele te tira a, a oportunidade de escolha para te manter dentro de um padrão sem violência. E traz várias questões isso, né? A partir do que o ser humano não pode ter suas próprias escolhas, e aí ele passa a ser servil ao Estado, né? Servil à estrutura, porque ele não tem mais violência. Então isso é bem interessante. E Duna, cuidado, porque tem um Duna antigo, da década de 80 que é um filme bem fraco. Eu tô falando do Duna do Villeneuve, né? Já vai ser lançado esse ano a terceira e última parte, que ele tenta abordar dos três livros principais da série, ele tenta abordar o primeiro e o segundo nos três filmes. E ele traz um pouco do terceiro, mas um pouco. Então, a leitura mesmo dos filmes, você pegar a história mesmo, são dos dois primeiros livros.
Os livros são bem melhores do que os filmes, mas porque os livros são muito bons, muito bons. Duna, assim, fica nítido. Se você lê Duna, você vê Star Wars é uma cópia de carbonada, papel carbono do Duna. Assim, as ideias que tem no Duna são muito mais profundas, muito mais bem elaboradas do que o que tem no Star Wars. E eu gosto demais de Star Wars, mas em termos de profundidade, Duna. E traz uma questão de domínio político e domínio religioso. Então é um domínio principalmente sobre a estrutura de poder econômico e a estrutura das crenças, e como que a política e a religião, de uma certa forma, juntas trabalham nessa estrutura de poder econômico, né? E poder das tradições. Então é muito interessante. Talvez muita gente que assista o filme se encante pela beleza estética do filme, pela estrutura, pelas cenas, mas no livro isso fica muito claro. Eu acho que o filme puxa um pouco mais para a estrutura política, até porque fica difícil explorar. Tem uma série da HBO que fizeram falando um pouquinho mais da estrutura religiosa de domínio que o Duna trabalha, que não é tão boa assim, poderia explorar muito melhor esse assunto. Mas de qualquer maneira é fantástico, assim, é um tema muito importante e mostra sobre essas estruturas. Então você vê que os dois trabalham, né, sobre a estrutura de poder, tá? Então, olha que interessante, né? Quando um homem não pode escolher, ele deixa de ser homem, né? Essa frase é do Laranja Mecânica. Então, traz uma reflexão, porque as estruturas querem tirar a sua escolha, querem tirar a tua condição de pensamento, né? Então, assistam, dois ótimos filmes. O Laranja Mecânica é um pouco mais violento, porque fala de violência, né? O famoso, talvez, desse aqui, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas vão ver esse filme, esse vídeo, já viram esse filme. Ele é, para quem assiste Ghost in the Shell, é impressionante. Vocês vão ver trechos copiados de Ghost in the Shell. E as irmãs falaram, né, que são diretoras do filme, falaram sobre isso. No momento de produzir o filme, elas jogaram na mesa Ghost in the Shell, e falaram: nós queremos fazer isso aqui, né? O mangá, né? A partir mas elas conheciam o filme. Tem uma cena que eles tiram as cordas do Neo assim, idêntica à cena do Ghost in the Shell. Então, do anime, né? E nós estamos falando aí, né? Matrix é 99, Ghost in the Shell 95, tá? Então esse é fala sobre redes, fala sobre aprisionamento nas redes, fala sobre a realidade criada pelas redes, é muito Ghost in the Shell. Mas simplificado, simplificado. Matrix não atinge as questões de, por exemplo, espiritualidade e do próprio modernismo que é projetado em Ghost in the Shell. Até porque Ghost in the Shell também ele cresce tanto com as múltiplas variações e versões, né? Tem o Standalone Complex, que é uma série de desenhos, né? Feitos que várias histórias incríveis, assim, bastante fascinantes, de problemas sociais tratados numa modernidade a partir dessa estrutura de controle, bem interessante. Mas fica a dica Matrix, Matrix é sim um ótimo filme, traz essa temática, traz a questão do aprisionamento da mente, a impossibilidade da escolha, e inclusive uma coisa que eu quero ressaltar que Matrix trata, que é ampassando, né? Não é tratado de maneira mais detalhada, é a escolha de pessoas que falam: eu quero ficar preso, eu não quero liberdade, eu quero, eu quero vício, eu não quero saber da dureza de ter que pensar, de ter que escolher, né? Então tem, né, um personagem do Matrix que faz a escolha pelo lado dos Smiths ali, né? Pelo lado de ser controlado. Então isso também é algo para se pensar, porque a gente vê isso na sociedade, né? As pessoas que querem se entregar, que querem se prender, que querem ser subalternas, que querem, né, se colocar de joelhos, sem poder ter uma consciência livre e a condição de livre-arbítrio, né? Então, o Matrix mostra isso também, né?
E esse aqui é um pouco, eu até pensei um pouquinho, mas assim, historicamente, é um filme extremamente bem feito. É um filme incrível, né? Que é um filme de 1968 e os efeitos especiais são tão bons que dá para ver hoje, assim, sem aquele choque de filme antigo, né? De você olhar as falhas técnicas. E ele se tornou mais atual, assim, quando a inteligência artificial se volta contra o ser humano. Ah, ele traz essa reflexão num processo muito interessante, assim, de como você se torna dependente, e depois você pode entrar em contradição com o funcionamento da própria inteligência. Traz várias reflexões e dá para fazer vários paralelos com os dias de hoje, mas é um filme esteticamente muito bonito. Tem aquela cena do macaco que ninguém entende, né? Fala, o que, que tem a ver o macaco com a questão do macaco já deixa, já tá logo na primeira cena do filme, né? Que mostra ali, é que ele descobre, né, usar um osso como ferramenta. E aí é como o ser humano usa a ferramenta. A partir de como ele descobre ferramentas, como ele molda a vida a partir das ferramentas, que putz, é extremamente. Isso é uma cena, né? Mas tem uma profundidade filosófica muito grande. E esteticamente ele tem todas as músicas, é uma narrativa um pouquinho mais lenta, mas é um filme histórico, assim, influenciou o pensamento, influenciou o cinema, influenciou. Vale a pena assistir essa Odisseia no Espaço. Nós temos que lembrar que em 1968 nós estamos no final da década da corrida espacial norte-americana, ok? Então, 6 filmes. Eu acho que essa temática da mente aprisionada, o quanto que é preciso fazer terapia, o quanto que é preciso meditar, o quanto que é preciso conversar, o quanto que é preciso dialogar para a libertação da mente, tudo isso fica muito claro se você assistir esses filmes. E o trabalho que a gente faz e todo esse processo de conscientização, as discussões, né? E tudo que a gente faz para ajudar as pessoas a terem uma condição de saúde mental melhor, né? De clareza mental, de saúde física, né? Para ter felicidade. Então, como que isso é tão importante? Eu acho que esses 6 filmes vão ajudar você a, a ter essa condição da importância desse trabalho. Deixa nos comentários se você assistiu algum, qual dos 6, qual o seu predileto? Qual o seu predileto dos 6? Ou qual falta ainda você assistir? Deixa aí nos comentários. E indica esse filme, esse vídeo para outras pessoas, porque seria interessante que outras pessoas tivessem esse tipo de educação, né? Já que a maioria das pessoas está presa dentro de algum sistema desses que a gente falou aqui, e nem tem ideia de que está preso, e talvez assistir um filme possa ajudar ela a tomar um pouquinho de consciência e iniciar uma caminhada nessa direção, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.